Olá, meu nome é Luiz Guilherme Nascimento de Araújo e eu venho apresentar o trabalho Valor e Riqueza Material, a Natureza na Produção de Capital, que foi orientado pelo professor Tiago Anderson Brutti. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as diferentes formas de riqueza que o trabalho humano é capaz de produzir, levando-se em consideração a teoria do valor-trabalho de Marx e as diferenciações entre valor e riqueza material propostas pelo teórico Moishe Postone e as consequências dessa diferenciação na relação homem-natureza. Quanto à metodologia, essa é uma pesquisa social de abordagem qualitativa e finalidade descritiva e interpretativa, em que foi utilizado o procedimento bibliográfico. Marx inicia a sua crítica à economia política demonstrando a primordialidade da teoria do valor-trabalho como expressão ideal da essência das relações sociais dominantes no modo de produção capitalista. Ele analisa o capitalismo a partir daquilo que ele chama de sua célula, que é a mercadoria, e conclui que esta é uma unidade dialética entre valor e valor de uso. O valor de uso é a fisicalidade ou materialidade da mercadoria, é a sua constituição como produto destinado ao consumo humano. O valor, por outro lado, é o atributo comum a todos os produtos que são constituídos para a troca. É um atributo que, abstraído das particularidades dos valores de uso, permite com que as mercadorias de natureza totalmente distintas sejam trocadas no mercado. Esse valor que todas compartilham reside no fato de que todas são produtos do trabalho humano. Em outras palavras, é o tempo de trabalho em média necessário para a produção de uma mercadoria que determina a quantidade de seu valor, e assim seus parâmetros de troca. O valor, portanto, é um atributo de toda mercadoria que possui, por definição, três aspectos: uma substância, que é o trabalho abstrato, uma magnitude ou quantidade, que é o tempo de trabalho socialmente necessário, e uma forma de expressão ou exteriorização, que é o valor de troca. Toda mercadoria é, ao mesmo tempo, valor de uso, produto de um trabalho individual específico, e valor, produto do trabalho abstrato, que permite que ela seja trocada por qualquer outro produto que, como tal, também é trabalho abstrato objetivo. Passando-se, portanto, da análise da mercadoria para o processo de troca, tem-se fundamentalmente três relações. Uma economia mercantil simples, que é movida pela satisfação das necessidades dos seres humanos, dos indivíduos, através da compra e venda de valores de uso. O que rege essa economia é a fórmula MDM, é a venda para a compra de outra mercadoria mediada pelo dinheiro. Mas na medida em que o dinheiro se torna uma fórmula equivalente da universalidade de mercadorias disponíveis, ele passa a significar algo além do que um mero meio de troca. Torna-se não só possível, mas desejável o seu acúmulo. O que rege essa relação, por outro lado, é a fórmula DMD. O capital tem origem nessa fórmula, em que o objetivo não é a circulação do dinheiro por ela mesma, mas ao contrário, a circulação como fonte de um valor adicional que antes não existia. O capital possui como fórmula geral DMD', onde D' é esse capital que foi inicialmente adiantado, somado a um valor. Portanto, as formas de riqueza, através dessa teoria, dessas categorias apresentadas, podem ser diferenciadas entre riqueza social, que é o valor dado em função do trabalho humano abstratamente considerado, e a riqueza material, que é considerada em função da quantidade e qualidade dos valores de uso criados pelos trabalhos individuais. A produção de valor é fundamentalmente imaterial. O trabalho individual produtor de riqueza material não reproduz necessariamente a forma de riqueza dominante no capitalismo. Essa circunstância pode ser esclarecida na análise de produtividade ou da variação de produtividade de um dado capital. A grandeza do valor de um produto é o tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Nesse sentido, caso ocorra um aumento da produtividade de um capital, por exemplo, pela implementação de uma nova tecnologia no processo de produção, o número de mercadorias de valores de uso vai aumentar em relação à quantidade do tempo necessário para sua produção. Portanto, se num primeiro cenário se produz X mercadorias em uma hora, devido ao aumento da produtividade, é possível, no segundo momento, se produzir o dobro de mercadorias nesse mesmo tempo. O valor que cada mercadoria vai carregar é metade do valor inicial.
mas o número de produtos produzidos é o dobro do anterior. Significa dizer que a magnitude do valor total produzido é o mesmo, agora diluído em um número maior de produtos. Uma das consequências dessa diferenciação entre valor e riqueza material é o papel também duplo da natureza nesse processo de produção e reprodução do valor. O meio ambiente e as matérias-primas que ele fornece, ao mesmo tempo em que são riqueza material, são potenciais portadores de valor. Uma vez que o capital somente produz riqueza material como um meio de gerar valor, ele estabelece uma lógica de consumo e exploração da natureza centrada na própria expansão. O meio ambiente é subordinado à lógica de acumulação do capital. Quando a forma de riqueza não tem parâmetros materiais, mas abstrato, tende a se estabelecer uma visão utilitária, tanto dos meios de produção quanto das matérias-primas. A degradação ambiental se torna consequência inevitável que, crise após crise capitalista, se mostra mais acentuada e menos controlada. Dessa maneira, a tendência de desenvolvimento das forças produtivas, que é uma tendência intrínseca ao capitalismo, calcada tanto na necessidade de extração cada vez maior de mais valor pelo capital individual, quanto na dinâmica natural da concorrência entre capitais, que resulta em maiores taxas de lucro para os capitais mais produtivos, estabelece uma maior e mais intensa exploração de matérias-primas, meio ambiente e da classe trabalhadora. Assim, a relação entre homem e natureza, mediada pelo trabalho, torna-se um processo de consumo de mão única em vez de uma interação cíclica. Conclui-se desse modo pela deflagração do consumo e exploração do meio ambiente calcado em uma forma de riqueza abstrata, que lança mão de uma lógica de consumo da riqueza material como um meio para a expansão do capital. Quando considerado em sua totalidade, o capitalismo tende a superar suas contradições internas, como a queda tendencial das taxas de lucro, na exploração demasiada da natureza. Como a forma de riqueza dominante nesse modo de produção é o tempo de trabalho humano abstrato, isto é, o valor, o livre desenvolvimento da diversidade ecológica do planeta é estancado pelos rumos e pelos parâmetros que o capital lhe atribui. Essas são as referências do estudo. Muito obrigado pela atenção.